Senhor, a direção para uma vida mais profícua, uma vida frutífera. E nós vamos buscar o Senhor neste momento em oração, pedindo que Ele venha nos conduzir em todo o tempo. Pai Santo, como é bom estarmos em família com os nossos amados irmãos, buscando, ó Pai querido, desenvolver-nos mais a nossa fé como filhos de Deus, como árvores que são plantadas junto à fonte das águas, e queremos, ó Pai, pedir nesse instante que o Senhor use de graça e misericórdia para que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti. Fala agora aos nossos corações, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Antes de seguir, só uma breve apresentação. Eu sou Itamar, presbítero Itamar Scherrer Rocha, sou da Igreja Presbiteriana de Diadema. Estamos juntos com a minha família num projeto de plantação de uma igreja no bairro do Campanário. E a minha história com a mocidade, principalmente a Federação de São Bernardo, já é de longa data, né? E aqui está aqui a minha falta de cabelo para provar que faz tempo mesmo, né? Mas sempre um carinho muito grande em poder falar e dirigir a palavra aos irmãos. E eu queria começar dizendo que esse tema que nós estamos tratando, meus irmãos, enraizados na palavra e na oração, mais do que nunca, ele se torna um tema urgente, determinante e necessário. Por quê? Apesar de nós termos hoje um fácil acesso a muitas informações teológicas, com certeza todos aqui já acessaram umas 20 pregações do Reverendo Augustus, também do Hernandes, muitos que falam inclusive a língua inglesa foram na fonte Paul Washer, ou até mesmo John Piper, entre outros. Mas, quando nós não estamos enraizados de verdade na palavra de Deus, muitas vezes este acesso que nós temos, ele nada mais é do que um passatempo, ou um reverberar de algo que eu achei bonito e vi um preletor falando. Então, enraizar-se na palavra e na oração é urgente para que eu defina, de fato, que tipo de cristianismo eu vou viver. Muito possivelmente, vocês são todos universitários, ou muitos universitários, têm as suas responsabilidades no trabalho, mas não necessariamente acúmulo de informação significa qualidade com essa informação. O fato de ter raízes não significa que estas são saudáveis. Por isso, se é urgente nós estarmos firmes na palavra e na oração, nesse contexto de tanta informação que nos é dada, isso vai ser determinante para conduzir a nossa vida. Não apenas agora, mas no futuro. Por que isso é importante? Eu não sei quantos de vocês ouviram ou já ouviram um pastor chamado Ricardo Goldin. Ele é mais da minha época, assim, dos meus contemporâneos, que foi um grande pastor que arrebatou muitas pessoas para a igreja, tinha uma prédica excelente. Contudo, a falta de raiz deste homem fez com que o presente dele fosse determinado pela apostasia da fé. E não apenas ele, depois vocês consultem aos seus pais e perguntem quem foi Caio Fábio, né? Se vocês lerem lá nos livros de história, ou se você procurar no canal, você vai também se deparar com alguém que, embora teve muito acesso à informação, porque não tinha raízes profundas, porque não tinha, de fato, uma vida condizente com alguém que deve frutificar, se tornou um herege contemporâneo. Se, por um lado, é urgente pela criticidade dos nossos dias e determinante para aquilo que nós vamos fazer, é necessário porque nós estamos vendo surgir cada vez mais forte um movimento reformado dentro do nosso país, e vocês, se estão aqui nesta conferência, porque de alguma forma foram tocados por isso. Mas não basta nós estarmos presos nesse nosso arraial. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar apenas no meu contexto onde todo mundo pensa igual. É muito necessário, como jovem que vocês são, e muitos de vocês ocupando posições de destaque, sejam em empresas, seja no trabalho, mas vocês serem ali uma árvore que produz bons frutos. E isso só será possível se vocês estiverem, se nós estivermos enraizados na palavra e na oração. Sabedores disso, meus irmãos,
Eu quero refletir com os amados a respeito de que este tempo que nós estamos vivendo, ele é muito importante e ele é muito esclarecedor para revelar que tipo de árvore nós somos, para revelar de maneira muito clara onde estão as nossas raízes. Eu quero que você pense o que aconteceu nesses últimos 3, quase 4 meses, em que nós estamos num contexto de isolamento social. Tem pessoas que brincam, tem gente que já está em isolamento social há muito tempo, né? Só vive pela internet. Eu sei, mas o isolamento social, como nós estamos experimentando agora, privados do nosso encontro da família da fé, aliás, privados muitas vezes do próprio encontro social mais próximo, no trabalho, na escola, com a própria família. E aí você tem uma consequência natural do isolamento social, um também chamado isolamento espiritual. Eu queria questioná-los nesta noite, quantos de vocês têm conseguido se manter firme na sua prática devocional, na sua prática e na sua responsabilidade junto com o Senhor, mediante a igreja, participando dos trabalhos. Esta noite, né, temos aqui, até a última contagem, mais de 50 pessoas participando conosco, isso é muito bom. Mas quantos que estão se isolando espiritualmente e já estão, inclusive, anunciando, olha, eu não preciso da igreja, não preciso do convívio ali físico, até porque aqui pela internet eu consigo escolher quem eu quero ouvir, quem vai mais agradar ao meu ouvido, eu consigo, inclusive, escolher quem eu vou ouvir cantar, né? Eu posso pegar aqui o sermão do Hernandes, posso aqui pegar uma música do Estênio Márcios e faço ali aquela composição, e essa era, né, do escolha, né, do delivery, enfim, do Netflix, em que você escolhe aquilo que você vê. Muitas pessoas estão trazendo isto para a questão espiritual e estão vivendo um isolamento espiritual. Como consequência disso, nós temos o quê? Um isolamento total. Então, irmãos, esse nosso tempo, eu quero que você entenda isso, ele revela muito quem somos. E essa primeira pergunta é como que você se enxerga dentro desses 3 elementos, um isolamento social, isolamento espiritual, praticamente um isolamento total. O que isso tem revelado a respeito de você? E eis aqui o ponto que nós queremos tratar. Não tem jeito. Tanto você quanto eu, nós somos uma árvore. Você não vai fugir disso, é claro que eu estou falando no sentido figurado. Eu sei que tem pessoas que são mais paradonas, né? Não, mas é disso não. A questão aqui, todos nós, de fato, somos seres que vivem nesse contexto, e só existem 2 tipos de pessoas, não se engane. Aquelas que estão vivas e aquelas que estão mortas, apesar de parecerem estar vivos. Então, quando você ouviu aquela máxima do Walking Dead, de fato, eles existem, né? Lembrando que Jesus Cristo nos deu vida, ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós estamos separando aqui esse contexto, considerando você como sendo uma árvore, pessoas que estão vivas e pessoas que estão mortas. E a grande questão é o que nos produz vida e o que nos produz morte, uma vez que somos árvores. E eu quero olhar com os irmãos aquilo que nos diz o Salmo primeiro, muito conhecido, né, que fala a respeito das características de pessoas que estão vivas, características de árvores que estão frutíferas, que estão firmes. E a gente vai fazer essa leitura que nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem ela não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Eu quero começar olhando para esse salmo junto com os irmãos, a partir do que nos disse o último versículo 3. Você é bem sucedido naquilo que você faz? Você tem sido
alguém que faz as coisas com excelência, ou talvez o que nos diz Filipenses, o 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isto é verdade na tua vida. Você tem feito da sua vida um elemento para adoração ao Senhor que vai muito além deste nosso encontro, como hoje, ou dos encontros dominicais? O que pode responder isto, de fato, é a sua prática diária. Mas a ausência da meditação da lei do Senhor de maneira constante é o que marca se de fato você é um homem, uma mulher bem-aventurada ou não. Então nós temos aqui, meus irmãos, olhando para o versículo 3, que pessoas jovens que têm investido tempo na lei do Senhor, eles são, como consequência, pessoas bem-sucedidas. E é muito interessante notar que quando o autor aqui nos Salmos ele diz o teu prazer está na lei e nela medita dia e noite, ele está trazendo dois elementos importantes. Um elemento chamado constância e o outro elemento chamado satisfação. No versículo 2, nós temos a junção destas duas realidades. Aquele que é satisfeito em ter a lei do Senhor, e porque é satisfeito nessa lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. É como se eu tivesse um círculo virtuoso, quase que vicioso, digamos assim, mas na verdade num hábito que é nutrido constantemente pela prática de ler, se alegrar, e isto de uma maneira constante. E eu sei, ou imagino, que muito provavelmente a sua agenda ela deve ser profundamente atribulada, ou constante, ou muito tomada. Nosso irmão, logo no começo, em sua oração, ele fez uma colocação que eu achei muito, muito pertinente, né? Alguns tiveram uma semana bastante atribulada, outros mais tranquilas, mas mesmo neste, aspas, novo normal, o fato de muitos de nós estarmos em casa não quer dizer que estamos necessariamente com a agenda livre. E pior do que isso, muitos que estão com a agenda livre estão ali escolhendo, né, os seus canais, escolhendo ali as suas séries, né, justamente para preencher este espaço. E se você e eu não tomarmos cuidado, nós que vivemos na era da informação, com acesso às multiplataformas, nós iremos ocupar o nosso tempo com informação que não gera raiz, com informação que não nutre a árvore, ou seja, com a ausência da leitura da lei do Senhor, na meditação desta lei e no deleite desta lei. Queridos, isto é algo importante para identificar que tipo de árvore você é. Um exercício simples vai te ajudar. Quanta parte do seu tempo, num dia, você dedica para o Senhor? Na leitura da palavra de Deus, na busca do Senhor em oração. E aqui eu estou trazendo as duas questões juntas, porque como cristãos que somos, a gente sabe que não basta abrir a Bíblia, né, fechar os olhos, escolher aqui alguma página, né, fazer a bibliomancia e achar que vai entender. Não. Nós cremos que a lei será compreendida, a Bíblia será compreendida mediante o poder do Espírito que ilumina as nossas mentes. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, Senhor, dá-me entendimento da tua palavra. Senhor, dá-me conhecer da tua verdade. Permita-me compreender. Ou seja, eu tenho uma junção entre a leitura da Bíblia e a oração, de novo, um canal de virtudes que me aproxima do Senhor. E aí, se nós falamos no versículo 3, que uma evidência de uma árvore saudável é que aquilo que ela faz, ela é bem-sucedida, nós temos que considerar também que ela frutifica. E quais são os frutos que, como árvore, você que é jovem, forte, saudável, está aí na flor da idade, hormônios à flor da pele, intelecto à flor da pele, no seu ápice ou caminhando para esse ápice, o que você tem produzido como fruto? E eu posso trazer aqui o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, enfim, todas as qualidades que este fruto tem, mas ir um pouco além.
o que você tem feito com a sua mocidade, uma vez que você é esta árvore boa. Você tem falado de Cristo, o que está nos teus lábios? É as discussões na internet, por questões políticas, por questões de futebol, ou talvez até uma discussão teológica, mas que não tem um fim proveitoso, às vezes é para tentar, entre aspas, massacrar os arminianos, ou tentar provar a todo custo que o batismo tem que ser ali por aspersão. O ponto é o que está no coração, o que o teu coração ele tem frutificado. E de novo, pelo fruto conhecereis a árvore. E esta árvore que nós estamos tratando, cuja ela medita na lei do Senhor dia e noite e tem prazer nisto, ela não apenas dá o seu fruto, mas ainda que haja tempos difíceis, a sua folhagem ela não murcha. E perceba, nós estamos vivendo num tempo extremamente difícil, não apenas pelo contexto que nos foi ocasionado pela pandemia, mas muitos de vocês estão na academia, estão lutando, se deparando com os questionamentos a respeito da nossa fé. Muitos, inclusive, pessoas nos achando como pessoas menos sábias, contestando. A gente teve recentemente a instituição do nosso irmão, o reverendo Milton, como sendo o novo responsável pela pasta do MEC, e muito que se falou, não, mas ele é, bom, olha só, ele é um pastor. Como pode um pastor ser justamente o secretário da educação, o ministro da educação? De que maneira nós estamos lidando com isso? A certeza é que se nós não estivermos lendo a palavra de Deus e nela meditando, nós vamos sucumbir. E os argumentos que estão nos teus lábios mostram que árvore você é. E por fim, nessa descrição do que vem a ser uma árvore boa, meus irmãos, bem-aventurado é esta árvore, porque ela não dá ouvidos às vozes deste mundo, ela não participa no sentido de ser ativamente conivente com as esferas deste mundo que odeia Cristo e aos cristãos. No comecinho ele falou, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém ou não permanece no caminho dos pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores. No Antigo Oriente Próximo, uma boa roda de conversa era ali se assentar ao redor das pessoas e era ali onde todas as coisas aconteciam, onde você trocava informações, onde você partilhava socialmente. Hoje, ainda mais agora, em tempos de restrição, com certeza não vai ser ali essa roda física, mas os teus grupos de WhatsApp, as páginas que você compartilha, o seu Instagram, o seu Facebook, o que você está seguindo? Ou o que você está publicando ou replicando? A questão é, quais os conselhos que têm dirigido a sua vida? E aqui é fato, meu irmão. Se você não meditar na lei do Senhor, se essa lei não te dar prazer, você não vai estar nessa esfera virtuosa em que eu tenho prazer na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite, e num círculo virtuoso. Se você não faz isso, você não vai conseguir fugir desses maus conselhos. E então, quando na academia você for questionado a respeito do criacionismo, você vai ser facilmente vencido pelos argumentos, e taxado talvez como um bobo, um ignorante, mas aquele que está firmado em Cristo, a árvore cuja as raízes são profundas e elas são alimentadas pela palavra e uma vida de oração, são as árvores que produziram as maiores universidades do mundo, Até na ciência eles se destacam, sabe por quê? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas nós comentamos, amados, sobre 2 tipos de árvores, e é preciso nós olharmos para a árvore ruim. E uma árvore ruim não significa uma árvore que talvez não tenha folhas. Ela até pode ter folhas, mas o problema segue aonde estão as suas raízes. Não é que não haja fruto nessa árvore, ela pode até ter fruto, mas a questão é
que tipo de fruto é este? E Jesus falando, meus irmãos, a respeito de pessoas comparadas com árvores más, a partir do versículo 15 de Mateus 7, nos disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Muito bem, queridos. A gente pode ser muito direto naquilo que a gente vai falar agora. Tem muita árvore na igreja sendo lançada no inferno, ok? O inferno está tomado por árvores que estavam ali no seio da igreja visível, muitas vezes aparentemente produzindo frutos, e a gente pode talvez tentar traduzir isso como frutos, talvez ali cantando na frente da igreja, dirigindo liturgias, dando aula da escola dominical, ou talvez ali até fazendo boas ações, ou até mesmo, né, oficiais da igreja, pastor, presbíteros, diáconos. O inferno está repleto de árvores que aparentavam um fruto bom, que as pessoas olhavam para aquela árvore e diziam: esta árvore é boa, mas por dentro são ocas. E por que eu digo isto com tanta veemência? Porque Mateus 7,15 já diz no começo: acautelai-vos dos falsos profetas, se apresentam disfarçados de ovelhas, mas são lobos. E tem muito disso, meus irmãos, infelizmente, na igreja. Tem muito disso no nosso meio cristão. E nós iremos conhecer isso através do quê? Justamente do fruto. Lembra? O fruto identificava a árvore boa. E aqui o fruto vai identificar também a árvore má. E se você lembrar de Gálatas e lembrar ali do fruto do Espírito, das suas qualidades, ali nós temos alguns elementos que justificam e que nos auxiliam a identificar o fruto de alguém que não está meditando na palavra do Senhor, o fruto de alguém que não tem prazer na lei do Senhor. E isto, meus irmãos, acontece justamente porque a árvore má, ela produz frutos maus, uma vez que ela não produz esse fruto bom, ela vai ser lançada no fogo. E por quê? Se as raízes dessa árvore, elas estão solidificadas na cultura, por exemplo, tudo vai ser relativo. Eu trouxe aqui o exemplo de dois pastores, renomados pastores do passado e que se mostram no presente completos hereges. Falamos do Ricardo Goldin, falamos também do outro irmão que no passado foi um expoente da nossa igreja presbiteriana, me fugiu agora o nome dele, mas depois eu lembro aqui. Mas são pessoas que não tiveram raízes profundas e que beberam, na verdade, da cultura deste mundo e começam a relativizar todas as coisas, dizendo que Deus não é soberano, dizendo que a Escritura não basta, começando a relativizar os textos bíblicos e apontar para a questão de críticas infundadas a respeito do que é verdade, do que é mentira. Aliás, nós estamos vivendo agora a época das fake news, né, de uma maneira divulgada, então começam a relativizar a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo, e achando que tudo bem você harmonizar algumas coisas, do tipo relações homoafetivas, ok, do tipo a Bíblia ela não é toda aplicável, tem ali alguns pontos que são apenas figuras de linguagem, algo do tipo a liberalização da educação, enfim, a normatização de questões, por exemplo, como o sexo entre a juventude não tem problema. Tudo isso tem acontecido e são exemplos de árvores que dão frutos maus. E por que essas árvores elas dão
frutos maus, justamente porque elas não estão arraigadas na palavra e numa vida de oração. Faça esse teste, meu irmão. Se você conhece alguém que apostatou da fé, se você dialogar com alguém que se afastou da escritura ou começou a ter ideias muito estranhas, ele vai fatalmente te indicar esses dois elementos: afastamento de uma leitura constante da Bíblia e afastamento de uma vida de oração constante. É isto que leva árvores a produzirem frutos maus. E isso é importante, meus irmãos, porque as raízes, elas vão servir, e isso é na própria natureza, essencialmente para duas coisas. Uma é para nutrir a árvore. É a raiz que vai trazer todo o nutriente para que a árvore possa se desenvolver. E é ela também que serve para sustentar a árvore. Considere isso na tua vida cristã. Você jovem, você que está aí num mundo extremamente averso ao cristianismo. Você está agora num tempo de tempestade. Se as suas raízes não forem profundas e grandes o suficiente para te manterem em pé, a primeira enxurrada que vir, você vai ser levado embora. O primeiro escândalo que acontecer, você vai ser levado embora. E quando pedirem a razão da vossa fé, o que você vai dizer? Ah, peraí que eu vou pesquisar no Google. Deixa eu perguntar aqui para o Mitodemos. Não, não. Raízes profundas trazem a consistente declaração de fé. E raízes profundas sustentam em tempos de grande aflição. Nós somos herdeiros da herança reformada. E algo que marcou a reforma foi justamente pessoas que tinham uma vida extremamente piedosa, marcada pela leitura da palavra e pela oração. Isso era tão forte que essas pessoas foram perseguidas, que essas pessoas foram queimadas, que essas pessoas foram expulsas das suas cidades, foram perseguidas, mas elas não negaram a sua fé. E por que não negaram a sua fé? Porque tinham raízes profundas na leitura e meditação da palavra e na oração. E volta aquele círculo virtuoso que havia dito de Salmo 1. Ele se alegra no Senhor, ele tem o deleite na palavra do Senhor, nela medita de dia e de noite, e para ler esta palavra do Senhor e nela meditar, ele busca o Senhor em oração. Eu quero que você olhe para esta imagem que você está vendo aí na sua tela. E não é ao acaso, ok? É proposital. As raízes são maiores do que o próprio tamanho da árvore. Você não deve se preocupar, querido irmão, e eu ouvi isso do reverendo Ricardo Agreste certa vez, você não deve se preocupar com o tamanho da árvore que você será, ok? Mas você deve se preocupar com a profundidade que você terá. Parafraseando o Agreste, ele diz, você não tem que se preocupar com o tamanho do seu ministério, mas com a profundidade que ele vai ter. Na sua caminhada cristã, talvez você fale a 10, 15, 20 pessoas do amor de Cristo de uma maneira mais direta, ou talvez você seja alçado a falar milhares e milhares. Mas a questão é, a qualidade tua como a árvore do Senhor dependerá muito da profundidade e da quantidade das raízes que você possui. O quanto você está se aprofundando no meditar das Escrituras, na oração, numa vida que ela é muito além do que os olhos veem no domingo. É muito além do que esse encontro tão maravilhoso de várias pessoas aqui na internet. É quando você fecha ali a porta do seu quarto, ninguém te ouve, ninguém te vê. É que você mostra que é árvore você é. E aqui a minha pergunta: onde você está buscando expandir as suas árvores? Nas discussões perenes da internet, política, futebol, ou sei lá, qualquer outra coisa, na idolatria do próprio eu, talvez buscando no trabalho um lugar ao sol, como que quase merecendo, talvez em relacionamentos amorosos, buscando através desses relacionamentos aplacar um pouco do vazio que há no seu coração. Tudo isso será em vão. Somente raízes profundas na palavra de Deus e na oração farão de você uma árvore feliz e vão te permitir
dizer como Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria no Senhor será encontrada quando você o buscar na palavra e na oração. Eu quero partir aqui, meus irmãos, para a conclusão dessa nossa reflexão, olhando para um exemplo de uma boa árvore. Uma árvore assim que chama muito a atenção. Sei que vocês estão vendo aí um jovenzinho, alguém que é jovem já há muitos anos, né? Rodeado por leões, e ele não está brincando com os leões, tá bom? Aqui eu estou lembrando de alguém que, para nós, é um exemplo de uma árvore que tinha profundas raízes. Estamos falando aqui de Daniel. Daniel, ele é de fato um homem muito admirável, um crente, um exemplo em que nós podemos olhar e aprender muito com ele. Eu quero lembrar com vocês rapidamente na história deste homem, que primeiro ele sai muito jovem da sua terra, né, ali cativo, e ele já desde o começo vive numa condição extremamente complicada. Ele é tirado do seu povo, por mais que fosse muito sábio e inteligente, de fato, ele o era, mas é levado para uma nação que não a sua, certamente separado dos seus pais, ainda que ele levar consigo 3 amigos que lhe são muito importantes. Daniel, ele é transportado de uma cultura teocêntrica para uma cultura politeísta. Uma cultura que tinha Yahvé como sendo o centro da vida, para uma cultura com diversos deuses, diversas práticas, cujas práticas inclusive interferiam na dieta alimentar em que eles deveriam se ater. Pois bem, nesse contexto, Daniel, ele é aquele que cumpre o que nos diz o Salmo 1. É impressionante, meus irmãos, tudo que ele faz dá certo. E certamente o Senhor estava com ele. Mas é dito justamente da busca constante. O fato de Daniel ter saído ali da sua terra não fez com que os princípios que foram aprendidos ali naquela terra saíssem do coração de Daniel e também dos seus amigos. Então, quando você percorre ali o livro de Daniel, a gente vê alguns eventos muito, muito importantes, né? Dentre eles, a questão de quando Daniel descobre ali o sonho do rei, algo que é absolutamente impossível aos homens, mas Daniel, iluminado pelo Senhor, e o que ele faz? Ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor na sua aflição. Então, uma árvore cujas raízes são profundas, que busca o Senhor na oração. Não apenas isto, alguém que não deixou de lado as leis que aprendeu e nela meditava constantemente, tal é que a prática, o exercício devocional de Daniel, ele não foi perdido com o passar do tempo. Eu quero traçar um olhar com os irmãos naquela cena que é a mais icônica da história de Daniel, que é esta cena aqui, justamente a cena quando Daniel ele é lançado na cova dos leões. O único problema que eu vejo aqui, e eu lembro de quando criança ouvi essa história, né, e tento cuidar de quando eu falo dessa história com as minhas crianças, é que para nós parece que o ápice absoluto dessa história está justamente no dia seguinte, depois de passado uma noite inteira, em que o rei Dario ele vai e ali pede para que seja retirada a pedra, e ele faz aquela pergunta quase que triste: ô Daniel, você está por aí ainda? Será que o teu Deus salvou? E aí Daniel ouve-se aquela voz, né? Que viva o rei eternamente, era a saudação que existia ali naquela época, e então todos ficam impressionados com o livramento que Daniel tem, e a gente tem aquele olhar, aquela frase, né, que não, Deus mandou fechar a boca dos leões. E se você cresceu como eu na igreja, você vai lembrar daquela música, né, Daniel na cova dos leões, nenhum mal sofreu, pois Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Mas, amados, o fator mais importante para nós não é o fato de Deus ter fechado a boca dos leões e Daniel ter sido salvo, mas eu quero destacar esse trecho aqui, de Daniel 6:10. Vamos lá, o que precede esse texto é justamente uma conspiração contra Daniel. Lembra? Daniel era o cara que tudo que ele fazia dava certo.
Por quê? Ele tinha o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele ali de maneira constante. E ele tinha profunda relação com Deus. Pois bem, ainda que por um período ele ficou lá esquecido, Daniel aqui já é um idoso, ok? Ele não é mais aquele jovem Daniel, ele já está ali para lá dos 50, certamente. E quando ele tem ali, chamado pelo novo rei, né, que toma o lugar ali, o rei Dario, justamente para ser um conselheiro. E na dinâmica que tinha daquele reinado, não era apenas o rei Dario, mas ele tinha como se fosse um colégio que administrava junto com eles, né, os chamados os sátrapas. A gente não sabe exatamente o termo específico, mas a ideia do texto nos diz que, olha, são como que conselheiros que governavam ali aquele império. Pois bem, dentre todos aqueles, até ali Daniel se destacava. E isso começou a gerar intrigas, começou a gerar discussões entre o povo. E impressionante que os inimigos de Daniel, eles falaram assim, olha, eu não sei como é que a gente vai pegar Daniel, porque Daniel não faz obra superfaturada. O Daniel não está escondendo dinheiro. O Daniel, tudo que ele faz está de acordo, e pior, tudo que ele faz bem. Então, quando eles olhavam para o testemunho de Daniel, não tinha nada que desabonasse. Contudo, havia um testemunho público e notório da fé que Daniel professava. E foi aí que esses inimigos, eles dizem, então, olha, nós vamos fazer uma lei que vai contra aquilo que Daniel mais preza, que é a sua fé. E por que eles falaram isso? Porque justamente eles sabiam que Daniel não negaria ao seu Senhor. É impressionante, né? É mais do que um teste de fé. Na perspectiva dos inimigos de Daniel, o que eles queriam era a morte de Daniel. Eles queriam que Daniel sumisse do mapa. E por isso que eles armam essa cilada para Daniel, e é aquele momento em que o rei assina um decreto dizendo que ninguém poderia orar a outro. Pois bem, aqui em Daniel 6:10 já aconteceu ali o decreto, né? E diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, que o decreto foi feito, e lembre-se, é dito lá no texto que todos estavam juntos, mas Daniel não estava junto, tá? Daniel havia sido deixado de fora. Pois bem, quando Daniel soube disso, ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Queridos, é esta árvore aqui que vocês estão vendo na imagem, ok? Cujas raízes são profundas, é capaz de dar aqui frutos bons. Isto é um exemplo de fruto bom. Em meio à adversidade, não negar a sua fé. É aqui que tem que estar o nosso olhar muito mais do que para o livramento. É o exemplo de alguém que tinha tamanha comunhão com o Senhor, estava tão profundamente enraizado que preferia a morte a negar o seu Deus. E aí, se vocês lerem alguns capítulos anteriores, vocês vão lembrar também dos amigos de Daniel, que não se curvaram diante do rei. A diferença é que naquela época o instrumento de morte, né, preferido era a fornalha. E aqui, para esse império, o império de Dario, era justamente lançar ali na cova dos leões. O ponto é, raízes profundas não permitem com que a árvore se curve à cultura, negando ao seu próprio Deus. E aqui nós encontramos elementos de uma frequência que havia, costumava fazer o quê? Orar ao Deus. E essa prática de orar para Jerusalém, virado para Jerusalém, era uma prática dos judeus do Antigo Oriente Próximo também, como que lembrando para onde estava o Senhor. As janelas estão abertas, não tem nada fechado, não é feito nada em oculto. E isto é feito, meus irmãos, de imediato. Há aqui uma questão importante. Se você é uma árvore frondosa, uma árvore de Deus, uma boa árvore, entenda que você não vai fugir das consequências da desobediência civil, ok?
porque aqui Daniel está diante de uma desobediência civil. E perceba que ele não está fazendo nenhuma manifestação, ele não saiu da onde ele estava para ir reclamar com o rei, ele não fez nada disso, ele não foi parar ali a Anchieta ou a Paulista, fazer quebra-quebra, nada disto. A fé de Daniel fez com que ele sofresse justamente as consequências da sua desobediência em favor de obedecer a Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Ele prefere ser mandado à morte do que negar a sua fé diante do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Eu, diante deste relato do nosso querido irmão Daniel, eu volto e pergunto a você, que certamente já foi lançado ou na cova dos leões, ou talvez ali, né, na porta, né, ou nega, senão eu te lanço, a pergunta que árvore você é? O que o teu Facebook, o que o teu Instagram, ou Twitter, não sei qual mídia social você usa, ou Parler, talvez agora, o que ela demonstra que tipo de árvore você pertence? Você está seguindo como a corrente, junto com a corrente, negando os valores de Cristo? Ou você está, como Daniel, sendo lançado à cova dos leões e confiando no Senhor? Eu quero lembrar a você que talvez titubeou nessa resposta, meu querido irmão, que 2 Coríntios 5,17 nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ninguém que é um cristão genuíno sempre foi uma árvore frutífera. Todos nós que cremos em Cristo, em um dado momento da vida, fomos essa árvore aqui da esquerda. Sem flores, sem frutos, seca. Mas eis que no Senhor nós somos transformados em uma nova criatura. Eis que no Senhor nós somos transportados do reino da morte para o reino do seu amor. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, quando nós estávamos mortos. Então, nenhuma condenação há para nós que cremos em Cristo. Eu quero dizer, não há nenhum impedimento para que você floresça. Não há nenhum impedimento para que você aprofunde as suas raízes na palavra de Deus e numa vida de oração, se e somente se você está em Cristo e se é uma nova criatura. Eu quero, nesse momento, orar, pedindo a Deus que venha aplicar essa palavra em nossos corações. Deus Santo, muito obrigado, ó Pai, pelos maravilhosos exemplos que o Senhor nos dá na Tua palavra. Como nessa noite nós olhamos, ó Pai, brevemente o relato da vida do nosso irmão Daniel, que no passado, ó Pai, demonstrou por sua vida ser uma árvore cujas raízes estavam arraigadas no Senhor, numa vida de oração, numa vida de meditação na Tua palavra. Ó Pai querido, pedimos que o Senhor use de graça e misericórdia, que sejamos assim também, ó Pai, ainda que isto nos custe a própria vida, ainda que isso nos custe inimigos públicos, a não aceitação por aqueles que te odeiam. Faz-nos amar mais a Ti do que ao mundo. Faz-nos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor mesmo nos disse como resumo da Tua lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Permita-nos, ó Pai, que se acaso há entre nós aqui algum irmão cujas raízes estão frágeis ou estão arraigadas, ó Pai, nos valores deste mundo, que seja posta ao machado, ó Pai, e que elas possam voltar, ó Deus, para ao Senhor, que elas possam, ó Deus, se aprofundar na Tua palavra, numa vida de oração. Temos a certeza, ó Pai, que em Ti nós fomos feitos novas criaturas. E queremos pedir, ó Pai, faça-nos frutificar para a honra e glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixe-me ver aqui como parar de compartilhar. Queridos,
abro aqui, não sei se há alguma questão, algum ponto que os irmãos gostariam de... Ficou no mudo, Ita. Ah, voltou agora? Tá Voltou. joia. Meus irmãos, eu quero agradecer, então, por esse nosso momento. Também me colocar à disposição, caso haja alguma dúvida, alguma questão. Eu sei que eu estou vendo um monte de árvore aqui, viu? E toda árvore aqui fala. Então, vocês fiquem à vontade aí para a gente conversar, esclarecer algum ponto. Eu também não sei com relação ao horário, eu tentei me ater aqui aos 30 minutos. E se de repente tiver alguma questão que a gente não consiga tratar aqui, depois a gente pode falar, a diretoria tem meu contato, a gente esclarece para vocês. Mas quero mais uma vez agradecer aí o convite, senti-me muito honrado de estar com vocês nesta noite. Já que ninguém vai falar, eu vou falar. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né? É sempre bom a gente lembrar, né, que é muito mais do que o que nós externamos, né? Como nós temos dedicado, quanto tempo nós temos dedicado, como que a nossa vida tem se voltado para as coisas essenciais e primordiais da vida cristã, que é ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus pela sua palavra e também ter o privilégio de falar com Deus por meio da oração. Gostaria só de agradecer mesmo por me lembrar, né, dessas preciosas verdades. Foi muito edificante para mim. Deus abençoe o Seminário Itamar. Deus abençoe seu ministério, seus estudos e mais uma vez obrigado. Amém, obrigado. Eu tenho também algo para comentar. Só dizer que é muito bom, porque a gente esquece muito disso, né? A gente está tão engolido, tão envolvido na nossa rotina diária, nas nossas coisas diárias, que a gente se esquece que é a própria graça de Cristo, né? Que nos transforma em árvores frutíferas, em árvores que dão fruto no tempo certo, né? Para a glória de Deus. E a gente muitas vezes esquece também que é a própria graça que dita o ritmo desses frutos, né? Porque a gente muitas vezes quer que esses frutos sejam dados no nosso tempo. E não é muito assim que funciona com o Senhor. A gente esquece dessas verdades. Então, vai aqui o meu muito obrigado ao nosso seminarista e que o Senhor continue te usando muito. Amém. Amém. Vamos dar continuidade à nossa programação. O louvor